Primeira coisa que um trader tem que saber é em que fase ele está. E existem 3 fases do trader. E são elas: a fase da ignorância, a fase da educação e a fase do autoconhecimento. Então é importante que a gente conheça cada uma dessas fases para a gente identificar onde está e que possamos passar o mais rápido possível para a terceira fase, que é aquela fase do autoconhecimento. Então vamos falar um pouquinho sobre cada fase. Fase 1 é aquela fase da ignorância. É aquela fase que o cara conheceu o mercado, tá cheio de otimismo, cheio de ambição, o cara é ousado, mas em compensação, gente, ele só vê o que quer. Ou seja, é aquele cara que quer ficar rico com o mercado. O cara vai lá, bota milão na conta e quer transformar em 100 mil em menos de um ano. Então esse cara, ele tá completamente iludido e é aquele cara que vai sofrer pra caramba, velho. E vai acontecer 2 coisas possíveis. Tem 2 destinos possíveis com esse cara aí. Ou ele perde logo uma porrada de grana, se desilude, vai fazer outra coisa, nunca mais volta ao mercado. E aquele cara que vai ficar falando mal, dizendo que é loteria, que blá blá blá, enfim. E tem aquele outro que mordeu a isca do lucro fácil no começo, que muita gente começa lucrando, velho. Tem cara que coloca 100 pila aí na corretora, principalmente opções binárias, que é bastante alavancado, né? Então o cara vê aí alguém operando, transformando 100 em 5 mil, aqueles vídeos para vender curso, né? E o cara vai e consegue, o cara vai tentar e consegue, conseguir, fez lá 4 mil, mas perde mais rápido ainda do que conseguiu. Aí ele fica assim, meu Deus, eu ganhei naquele dia, então posso ganhar de novo. É aquele cara que vai ficar botando dinheiro e sempre vai devolver, mas como ele foi picado aquela picadinha do lucro fácil, né? Então ele vai ficar nesse ciclo. Então chega um momento que esse cara, ele vai passar para a fase da educação. Então ele vê que, eu ganhei, então tem alguma coisa que eu não sei e eu vou descobrir aqui e vou botar furando, vou ganhar dinheiro, enfim. Então o cara vai fazer curso, o cara vai comprar livro, o cara vai começar a fazer backtest de sistema, de estratégia, enfim. Então é importante essa fase, porque o conhecimento é essencial, mas acontece também algo muito ruim nessa fase, que é a busca pelo santo graal. O cara quer uma estratégia 100%, uma estratégia que dê lucro todo dia, uma estratégia que ele... porque fulano disse no Instagram que fecha positivo todo dia, o cara é fera, o cara posta lá a boleta, sei lá, enfim. Aí o cara pensa que existe, então ele vai procurar curso, vai se decepcionar, o curso não prestava, vai fazer outro e nunca vai sair desse ciclo. Então enquanto ele não passar para a fase do autoconhecimento, ele vai ficar nesse ciclo vicioso, que é buscar a estratégia perfeita. Todo mundo sabe que essa estratégia não existe, mas a galera insiste em ficar nesse ciclo. Por que será? Então é algo que está inconsciente, então a gente precisa despertar para a fase do autoconhecimento. Então a fase do autoconhecimento, gente, é aquela fase do domínio próprio. Então quais são as características dessa fase? É o seguinte, o cara quando chega nessa fase, ele percebe que não pode dominar o mercado, mas pode dominar quem? A si mesmo. Ele também percebe que a maior parte dos prejuízos que ele toma é por falta de gestão emocional. Então, na maior parte das vezes, o problema está nele mesmo e não no mercado. Então, naquela busca desenfreante, aquela busca de você querer prever o que o mercado vai fazer sempre, você vai estar se frustrando e vai estar sofrendo baques emocionais. E não dá para uma mente fraca ganhar dinheiro no mercado. Então a mente tem que ser forte, tem que ser blindada. Uma mente forte, gente, ela entende que é preciso saber cortar os prejuízos imediatamente. Então, antes de saber ganhar, é preciso saber cortar prejuízos. E como é que a gente traz isso para o nosso mundo de opções binárias? É o seguinte, gente. No dia que a sua estratégia não estiver funcionando, que você vê que perdeu ali 2 seguidas, a probabilidade de você perder mais é muito alta. Então, se você continuar, você vai perder muito. Então, o que é que você faz? Para e volta outro dia.
Então vai ter aquele dia que você vai ganhar muito, vai ter um lucro legal, mas também vai ter muitos dias que vai ser aquele 0 a 0, você ganha uma, perde outra, ganha uma, depois perde outra, e também nesse dia não é legal você ficar brigando com o mercado. Então você entendeu que não tá legal, volta no outro dia também, e no dia que tiver bom você aproveita. Então o que acontece é o contrário: no dia que tá bom a galera fica com medo de fazer lucro e cai fora, e no dia que tá ruim o cara quer insistir com o mercado e devolve todo o lucro que ele teve ou o dinheiro que ele tinha se ele não lucrou. Então é muito importante saber cortar prejuízo. Se o cara souber cortar prejuízos, consequentemente, e fizer tudo certo, ele vai ser lucrativo. Então é inevitável, gente, é inevitável. Então esse é o segredo número 1. Depois vem um bom sistema. Um bom sistema, gente, é aquele... quando eu falo sistema, é estratégia mais gerenciamento, tá? Então a sua estratégia ela tem sempre que andar de mãos dadas com gerenciamento. Então tem uma estratégia que ela não vai funcionar para determinado gerenciamento. Já tem outras estratégias que vão funcionar melhor. Então sua estratégia ela tem que ser bem casada com o seu gerenciamento. Então de repente, para a forma que você gerencia, uma estratégia de 50% de acerto já tá de bom tamanho. Vai depender da forma como você gerencia. Então a taxa de acerto não é o mais importante. O importante é a junção do seu sistema. Então você vai pegar um sistema ali que te dá um lucro legal no fim do mês. Não é um sistema que te deixa rico em um dia, tá? Porque isso também é furado. Isso daí é conversa fiada. O cara que posta que transformou 100 em 5 mil, ele não consegue fazer isso todo dia, cara. Eu até duvido que ele faça todo mês. Então é um cara vai tentar até conseguir, mas até a hora que ele conseguiu, ele já perdeu. Às vezes ele perdeu mais do que ele ganhou, mas ele só posta a parte que ganhou. Você tem que entender isso. Então um bom sistema é aquele que você lucra pouquinho todo dia, corta as perdas e no final do mês você sai positivo. Então esse é um bom sistema. E tendo um bom sistema, você precisa agora de que? Uma mente equilibrada, uma boa mente, gente. Então não adianta eu ter uma estratégia boa, eu ter grana, eu saber tudo isso, mas minha cabeça tá fodida. Então eu vou devolver meu lucro sempre. Então não adianta eu ser o melhor trader do mundo, mas minha cabeça ser fraca, madeira fraca, eu vou devolver todo o dinheiro. Tem muito cara que opera bem pra caramba, mas não tem a mente equilibrada e acaba se fudendo. Então tem cara que opera mais ou menos, mas tem a cabeça boa e ganha dinheiro. Então a mente é o segredo, gente. Então uma mente equilibrada, ela sabe que não adianta querer dominar o mercado. Não adianta, gente. O mercado não pode ser dominado, principalmente por sardinha. Então o que é que ele faz? Ele aceita e aproveita as oportunidades que o mercado lhe dá. Então quando o mercado está aberto a lhe dar oportunidades, ele aproveita, e quando não está, ele simplesmente corta os prejuízos. É aquilo que a gente já falou. A gente nunca vai ter 100% de certeza do que o mercado vai fazer, gente. Não existe esse negócio de 100%. Então por isso que a gestão é importante. Você tem que operar com porcentagem baixa do seu capital, porque nunca é 100% de certeza, gente. Então, principalmente opções binárias, né? Então, como a maioria do pessoal que vem para cá vem das opções binárias, então a gente tem que ter o cuidado redobrado. O mercado, ele é indiferente, ele não sabe que você existe, ele não se interessa pelos seus sonhos, diploma, situação financeira, ele não quer saber se você tem habilidade. Aquela pessoa que tem paciência, ela sempre vai conseguir o que quer, porque ela vai esperar as oportunidades do mercado, ela não vai forçar nada, ela vai ser paciente. Então, hoje, por exemplo, eu passei a manhã todinha na frente do computador, só abri 2 ordens. Operei análise probabilística, uma estratégia que eu estou desenvolvendo já tem um bom tempo, então estou naquela fase que ela aparentemente vai dar certo, então me deu 2 oportunidades, 2 wins. Então é uma forma de análise probabilística que eu estou utilizando sem martingale. Estou ainda naquela fase de estudos, mas tem que respeitar a estratégia. Não adianta eu saber que a estratégia ela é uma estratégia de poucas entradas e querer forçar. Então eu só vou entrar quando tiver realmente uma boa oportunidade que o mercado me ofereça. Aquelas coisas menos esperadas, aqueles acontecimentos menos esperados, eles acontecem mais vezes do que a gente imagina. Você não tem noção. Então você que opera, vamos imaginar aí, price action, você viu um topo
um fundo extremamente forte, aí você acredita, esse topo aqui é fortíssimo, eu posso entrar com a minha banca toda aqui que vai dar win. Aí vai lá e rompe e vai embora. Você tá tão convicto que vai respeitar ali e de repente ele não respeita, porque, gente, eventos inesperados acontecem mais vezes do que a gente imagina. É porque a gente só vê aquela história, quem tá na fase da ignorância só vê o que quer ver, beleza? Então é outra dica aí para você ir anotando. Escuta esse vídeo novamente para gravar tudo, tá, gente? Eu tô com a lista aqui de coisas que eu notei que são muito importantes. Então, para sobreviver no mercado também é preciso ter muito cuidado. Tem que conhecer seus limites e o limite do seu sistema. Quando eu falo conhecer seus limites, gente, é você entender quando sua mente está legal para operar ou não. Então, se você de repente está operando e começou a ficar um pouco nervoso, ficar apreensivo, dá um tempo, porque você está chegando no seu limite. E quando a gente está chegando no nosso limite, a probabilidade da gente fazer cagada é bem maior. Então, impaciência e avidez pode arruinar um trader, enquanto paciência, inteligência e cautela pode te fazer prosperar como trader. Isso a gente já falou. Se você for paciente, inteligente, para aproveitar apenas aquelas oportunidades que o mercado te dá claramente, sem forçar nada, você vai se dar bem, cara. Então, mais um hack aqui, você pode sair no momento em que percebe que pisou na bola. O mercado, gente, ele não te obriga a nada. Se você percebe que fez uma cagada, arriscou mais do que podia e de repente cometeu um erro crasso, aí você pode sair a todo momento. Então você sai com prejuízo reduzido e não vai tentar recuperar em seguida. A maior parte dos vacilos que a galera dá vem daí. A galera perde, quer recuperar e tá nervoso e acaba devolvendo tudo para o mercado. E lembrando, gente, que rezar não é uma boa estratégia, tá? Não adianta rezar. Tem gente que eu vejo que coloca vídeo aí tá operando, aí vai subir, sobe. Pô, isso não... se você tem um sistema, se você tem a estratégia definida, é objetiva, cara, você só entra e aguarda. Beleza, deu vitória, legal, vamos para a próxima. Deu derrota, vamos para a próxima. Se bater stop, volta no outro dia. Não pode ter sentimento, pelo amor de Deus, gente. Sentimento, essas coisas de fé, oração, velho, não rola, velho. Na hora que você tá operando, você tem que ser igual uma máquina, um computador, um robô. Não pode ter sentimento envolvido, senão você vai pro buraco. Então, já que a gente falou dessa parte de pro buraco, vamos explorar um pouco aquelas características negativas do trader, cara. O que um trader bem sucedido não pode ter. Então, um trader bem sucedido, ele não pode ser estressado, ele não pode ser movido pela adrenalina. A adrenalina, ela é importante em situações de fuga, de perigo. Então, se você está dirigindo, está na estrada e de repente aparece um animal na sua frente, você desvia, então você precisa da adrenalina naquele momento para salvar a sua vida. Agora, na frente do computador, cara, a adrenalina não é uma boa. Então, se você sente que o coração está acelerando, que está começando a suar frio, velho, dá um tempo. Então você tem que estar o mais neutro possível na frente do gráfico do computador, beleza? Então também você não pode ser pessimista, tá? Não seja pessimista, que é aquele cara que toda vez que eu entro o mercado vai contra mim, tipo, tá dando tudo certo, tá? Enquanto eu tô observando tá dando tudo certo, a partir do momento que eu entro dá merda. Então isso também não é legal, porque tem cara que tem essa mentalidade, toda vez acontece. Por um tempo eu era assim, quando eu operava aqueles ciclos de análise probabilística, eu vi um padrão respeitando bem pra caramba. Então teve um dia que eu entrei e deu errado, eu fiquei com aquela mentalidade, toda vez que eu entro dá errado. Então depois disso eu tive uma sequência muito ruim, toda vez que eu entrava dava errado. Então eu percebi que eu tinha que mudar essa mentalidade e passei a não ligar mais para aquela vozinha negativa que fica dentro da nossa cabeça falando merda. Então, da mesma forma que a gente não pode ser pessimista, a gente também não pode ter excesso de confiança, que é aquele cara que identifiquei esse padrão aqui, agora vai respeitar, eu quero ver ela vir contra mim, quem manda nessa porra sou eu. Então isso daí não é legal, gente. A gente tem que ser neutro, mais uma vez neutro, nem ser pessimista e também nem chegar com excesso de confiança. A gente tem que ser neutro, seguir o nosso sistema. A gente também não pode ter conflito interno. Então muita gente opera com conflito interno.
Então, eu vou dar um exemplo aqui de conflito interno. Então, tipo, o cara hoje opera com a estratégia A, porque ele acredita que é o melhor. Então, amanhã ele já acredita que é a B. Então, ele tá operando a B e pensando na A. Então, depois ele não sabe mais o que faz e esse cara só vai se lascar. Então, terceirizar a responsabilidade. Nunca faça isso. O que seria? Perdi por causa do delay. Perdi por causa da notícia que saiu aqui, eu não vi. Perdi por causa disso, por causa daquilo. Perdi por causa do cara que me vendeu um curso que não presta. Então, o cara nunca assume a responsabilidade. Então, a partir do momento que você começar a assumir a responsabilidade, você vai ver que a coisa muda, velho. Então, perdi porque errei, fiz cagada e vou consertar. Pronto. Então, seja responsável, seja autorresponsável pelos seus tradings, beleza? Então, gente, outra característica bem negativa dos traders fracassados é não ter um sistema objetivo. O que seria um sistema objetivo? É aquele sistema, aquela estratégia que não te dá dúvidas do momento de entrada. Você não fica na dúvida, eu entro, não entro. Você viu ali, deu sinal, vou entrar. Então esse é o objetivo. Então muitas pessoas têm aquela estratégia, eu tenho uma estratégia definida, mas fica na dúvida. Eu não sei se eu entro, não sei se eu espero. Então esse não é um sistema objetivo. Então você tem que ter um sistema objetivo, principalmente em opções binárias, que a gente, além de ter que acertar o movimento do preço, a gente tem que acertar num tempo predefinido ali. Então a gente às vezes tem 1 ou 5 minutos para acertar uma ordem, então a gente ainda tem o fator tempo contra nós, então a gente tem que ser o mais objetivo possível. Se o teu trading system te deixa na dúvida sempre no momento da entrada, então ele ainda não está legal, você precisa ajustar isso, beleza? Então, gente, outra coisa que é bem chata, bem ruim da gente estar fazendo é seguir manada. Então, se você está seguindo a manada, velho, você precisa saber que 90% dos traders perdem dinheiro. Então, se você estiver seguindo a manada, você provavelmente vai estar entre os 90% que estão perdendo, cara. Então não adianta querer fazer o que todo mundo está fazendo, porque aí você só vai ter aquele resultado que todo mundo está tendo. Então você tem que procurar fazer o que aqueles 5% estão fazendo. Então você tem que pensar fora da caixa sempre, cara. E não adianta você ir pela cabeça dos outros, você tem que sentir na pele. Você tem que ver se aquele sistema funciona para você ou não, porque como eu falei anteriormente, às vezes um sistema funciona bom para mim, mas de repente não vai funcionar bom para ti. Então você tem que testar por conta própria e ver o que funciona para você, beleza? Então outra coisa que é bem prejudicial aí são objetivos irrealistas, velho. Aquele pessoal que, como eu falei antes, coloca milão para fazer 100 mil em menos de um ano. Então isso é bem realista, cara. Procura no começo não pensar nisso. Você tem que pensar primeiro em operar bem. E operar bem é seguir tudo isso que a gente falou. Então se você seguir todas essas dicas, velho, você já vai estar na fase 3 e consequentemente a consistência virá. Você vai ficar rico da noite pro dia? Com certeza não. Você vai ganhar rios de dinheiro em um mês? Também não. Você vai ter o seu lucrinho ali todo mês consistente e vai chegar um momento que os lucros vão aumentando e vão aumentando. Quando você menos esperar, você está fazendo um baita de um salário aí como trader, cara. E é tudo no seu tempo. Não adianta querer colocar o carro na frente dos bois que o negócio não vai andar. Então é isso, gente. Agora uma última dica aí, que também tem no livro do Mark Douglas aí, Trading the Zone, que é o que? Aprender a aceitar o risco. Então muita gente não aceita o risco. O Mark Douglas bate muito nessa tecla no seu livro. Então você tem que aceitar o risco. Aceitar o risco é o que? Saber o quanto eu estou disposto a perder naquele dia, arriscar, e caso eu perca, eu não vou ligar, velho, porque eu já aceitei o risco, eu vou voltar no outro dia, não vou tentar recuperar. Aquela galera que não aceita o risco é o cara que tenta recuperar perdas, que mete martingale para cima, que quebra a banca. Então esse cara não aceitou o risco. Então o cara que aceita o risco, ele aceita de boa o dia de loss e também aceita os lucros. E a gente tem que saber conviver com o risco e aceitar o risco em tudo na vida, porque se não nos arriscamos, o risco vai vir até nós de todo jeito. De toda forma, a gente está sempre exposto a riscos. Quando a gente sai de casa para ir trabalhar, a gente está arriscando a vida. Enfim, então
esse hack aí ele é essencial não só para o trading como para a vida, aprender a aceitar os riscos. Então é isso aí, galera, espero que essas dicas possam te ajudar a conseguir a consistência. Assista esse vídeo novamente, pegue um caderno, anote tudo para que você leia todos os dias e você vai ver que com o passar do tempo todos esses hacks vão começar a fazer parte do seu mindset. Então é isso aí, galera, espero que tenham curtido. Até o próximo vídeo e fui!